E aí, gente? Bom, vamos aqui para mais um produtinho. Como vocês já devem estar carecas aí de saber, a gente vai importar a nossa referência, tá? Então, ó, já até importei aqui para acelerar um pouquinho, mas nada mais é que apertar o Shift A, Image Reference e abrir a imagem de referência que eu vou estar disponibilizando para vocês, certo? Essa daqui vai ser uma modelagem até um pouco simples, né, em relação às coisas que a gente já fez, porque a gente já fez dois produtos ali que já deu para ter uma noção bem boa de modelagem. Mas a gente vai usar umas coisas interessantes aqui. Tá? Por exemplo, esses botões aqui em cima, tá? Que a gente vai fazer de uma maneira diferente. E essa gradezinha aqui que a gente não vai fazer na modelagem, tá? A gente vai fazer ela com um mapa de normal. Eu vou estar colocando uma aula bônus ensinando a fazer esse mapa de normal, mas por enquanto, né, a gente vai estar usando o mapa de normal que eu vou estar fornecendo para vocês, os arquivos do módulo. Bom, vou começar diminuindo um pouco a nossa opacidade, eu vou colocar 0,5, né, clicando aqui na imagenzinha, e eu vou apertar Shift A e vou adicionar um cubo, certo? Já vou entrar no modo de Edit Mode, vou escalonar o meu cubo, tá? Até ele bater nas bordas que a gente precisa. Posso apertar um Alt Z e no modo de vértices. Opa, quase que eu me esqueci de ativar aqui o nosso Screencast Kicks. Embora eu acredito que vocês já consigam seguir tranquilamente, eu vou ativar para caso tenha algum problema. Vou escalonar aqui. Aqui também. E aqui embaixo, batendo na nossa referência, certo? Escalonando aqui, sempre apertando os meus eixos, tá? Para poder ficar retinho. Então, GX e GZ. Só que está muito grande o meu cubo. Então eu vou virar aqui para o meu right orthographic aqui, minha visão na direita, selecionar todo mundo, apertar S, Y e vou diminuir mais ou menos para 0,4. Agora a gente precisa fazer essas quininhas aqui, né, essas bordas arredondadas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar no modo de Edges, né, apertando 2, vamos selecionar aqui as nossas edges. Lembrando que eu estou no modo de X-Ray para a gente conseguir selecionar o que está aqui dentro, certo? Porque se não tivesse eu não conseguiria selecionar. Eu vou apertar um Ctrl B para dar um bevel. E vou mexer o meu scroll do mouse para aumentar a quantidade de bevel, certo? Vou fazer que encaixe certinho ali. Eu vou usar 5 bevels, a gente pode até usar um tamanho de 0,5 aqui, para ficar padrão. Lembrando que se não estiver aparecendo para vocês aqui nessas configurações, ó, é só você apertar aqui na setinha no canto inferior esquerdo, certo? Bom, agora a gente vai sair do modo de X-Ray, vamos selecionar a face da frente e a de trás, e a gente vai apertar I para dar um insert. Mais ou menos aqui já está ok. Ó, um insert de 0,06, se vocês quiserem fazer igual ao meu. E a parte de trás, a gente não vai mexer nela, tá? Então eu vou simplesmente deletar as faces, vir no modo de Edge, dar um double click para selecionar tudo, vou apertar o meu espaço e vou dar um Grid Fill. Pronto, está preenchido certinho. Já vou colocar minha support loops aqui, porque se eu colocar uma subdivisão aqui vai ficar tudo arredondado, porque a gente não tem os nossos loops de suporte. Então eu vou dar um Ctrl R, apertando o botão direito para resetar o meu loop, vou dar um Ctrl B e vou aumentar aqui. Eu vou deixar só com um loop, né, no caso, porque o bevel ele pode ter mais loops, né? Então eu vou deixar com um só. Aqui assim, tá bom? Perfeito. E agora essa face da frente, a gente vai extrudar uma vez aqui para dentro, mais uma vez, e vamos deletar a nossa face. Eu já sei que aqui eu vou precisar de um suporte loop, porque senão vai ficar muito arredondado, certo? Então eu vou dar um Ctrl R, vou fazer um corte, vou dar um Ctrl B e vou puxar um pouquinho para poder deixar o nosso suporte loop funcionando. Se eu sair do modo de Edit Mode agora, apertando o Tab, e der um Ctrl 2 para adicionar nossa subdivisão, vou aplicar aqui o nosso Shade Smooth, já dá para perceber que está funcionando bem legal, de acordo com a nossa referência, certo?
E agora a gente precisa fazer a nossa gradezinha. Para fazer a grade, a gente pode simplesmente vir no modo de Edit Mode, selecionar esse loop aqui, dar um Shift D, botão direito para resetar, P, separar by Selection, certo? Vamos sair do modo de Edit Mode, selecionar o nosso novo objeto, entrar no modo de Edit Mode novamente, selecionar tudo com A, passo e vou dar um Grid Fill, certo? Prontinho, dei um Grid Fill. E agora eu vou isolar ele com um barra do meu teclado numérico. Vou dar um E, Y e novamente mais um. Vou deletar essas faces aqui de trás. Lembrando que quem não tem o barra do teclado numérico pode fazer isso apertando ponto e vírgula, certo? E eu vou dar um Shade Smooth. Vou voltar aqui. E está funcionando como deveria. Então, ele não está tão reto, certo? Ele tem uma leve entradinha aqui nessa parte que está mais arredondada. Se a gente colocar na parte do topo aqui, a gente consegue ver melhorzinho como ela está funcionando. Podemos até trazer ela um pouco para frente, para ficar um pouquinho mais abaulado aqui nessa partezinha, ó, da quina, entre a quina e a parte da grade, certo? E não está mostrando aqui nessa referência, mas a gente tem um pequeno buraquinho aqui, que ele tem tipo uma parte de borracha que ela abre, certo? Ela abre. E aqui dentro tem, acho que os USBs, né, as entradas, a entrada de carregamento e tudo mais. Para a gente fazer isso, a gente vai entrar no modo de Edit Mode. Vamos fazer 2 cortes aqui na vertical. E vamos fazer, deixa eu dar uma olhadinha, 6 na horizontal. Tá. Dá para perceber que está bem quadrado aqui, certo? As nossas faces, então tá bem legal. A gente pode simplesmente selecionar essas 3 aqui. Eu cliquei uma, vou segurando Ctrl, vou clicar na de baixo para selecionar. A gente pode apertar um I para dar um Insert, um X e deletar as nossas faces. Se a gente sair do modo de Edit Mode, dá para ver que já está no formatinho que a gente precisa. Então a gente pode simplesmente selecionar o nosso loop, apertar E, X uma vez, novamente. Vamos fazer mais uma vez bem pequenininho, e aí a gente vai apertar espaço e dar um Grid Fill. Só que além de dar um Grid Fill, ó, eu vou tirar o nosso subdivisão para ficar mais fácil de ver. Vamos dar um Insert aqui, para a gente ter mais um Support Loops. Eu estou achando que está muito arredondado aqui, então eu vou criar mais um loop aqui e subir um pouquinho. Uma coisa que a gente também pode fazer, eu vou dar um Ctrl Z, seria criar um loop aqui, certo? Ou até mesmo os dois, ó. Vou criar um em cima e um embaixo. A gente pode inclusive aumentar as nossas subdivisões, porque está bem low poly, certo? Prontinho, está funcionando legal. Caso vocês queiram aumentar o tamanho, é só vir no modo de vértice, Alt Z, selecionar eles, vir aqui e desselecionar segurando Ctrl, certo? E aí você pode simplesmente dar um S e Y aqui, ó. Um S também no eixo Z. E aumentar um pouquinho o tamanho deles. Essas edges um pouquinho anguladas por conta dessa escala que a gente fez não vai ser um problema, tá? Eu, inclusive, vou deixar assim para mostrar que não vai ser um problema na nossa modelagem. Mas, se vocês quiserem ajustar, gente, é simplesmente dar um Alt Z, tá? Selecionar tanto as da frente quanto as de trás, a mesma coisa aqui. Dar um G, Z. Opa, acabei de perceber que essas duas aqui, ó, não foram selecionadas. A gente aperta G, Z, segurando o Ctrl, tendo certeza que o meu snap está em Vertex. G, Z, segurando o Ctrl, eu posso simplesmente clicar aqui, ó. E eu vou fazer isso para as outras também, só para a gente ter um modelo bem certinho, tá? Caso vocês queiram ajeitar também. A mesma coisa aqui embaixo. Seleciono esses aqui. G, Z, Ctrl para dar o snap. E a mesma coisa aqui. G, Z, Ctrl para dar o snap. Então agora a gente está com a malha toda certinho. Inclusive a gente pode ajustar aqui também, ó. Seleciono esse aqui, G. Opa, quase que eu me esqueci desse outro loop aqui. Então é melhor a gente fazer o seguinte. Vamos vir no modo de Edge, dar um double click,
ele vai selecionar tudo que a gente precisa. Só que a gente não precisa desse aqui e desse daqui. Então eu vou retirar G, Y, segurando Ctrl. E a mesma coisa aqui. G, Y, segurando Ctrl para dar um snap. Prontinho, agora a nossa malha está perfeita, funcionando normal. Ela já estava funcionando normal, mas agora ela está toda retinha. Vamos selecionar esse loop aqui, apertar um Shift D, P by Selection, sair do modo de Edit Mode, clicar no nosso novo nosso novo objeto, vir no modo de Edit Mode, selecionar todo mundo, espaço e Grid Fill, certo? E aí aqui a gente pode simplesmente dar um Extrude para dentro. Tá? Eu vou isolar ele. Vou criar um recorte aqui no meio, dar um Ctrl B. Eu vou selecionar também essa parte da frente e a parte de trás e vou dar um Insert. Certo? E pelo que eu percebi, quando eu pesquisei sobre esse produto, ele tem uma leve tirinha aqui para ele poder ser dobrado. Para a gente poder fazer isso aqui é muito simples. Vamos selecionar esse loop apertando 2 vezes. Ctrl B. Vamos dar um Alt E para dar um Extrude Faces Along Normals. Tá? Então a gente vai querer que a nossa face siga as nossas normais. Mais ou menos aqui tá legal. Um Ctrl R para criar um loop de suporte aqui. Só que vamos apertar Alt X e dar um Align Z ou SZ0, tá? Se você preferir. A mesma coisa aqui. Alt X, Align Z, se precisar. E a gente pode colocar um loop aqui também e dar um Ctrl B para ficar bem certinho. Certo, perfeito. Vamos dar um Kill Shade Smooth. Vou sair do modo de isolar. E está funcionando certinho aqui essa nossa entrada. Inclusive tem uma coisa legal que a gente pode fazer. Se a gente vier aqui, selecionar essas nossas faces daqui, tá? Essas duas, dar um Shift S, Cursor to Selected, para deixar o nosso cursor aqui no centro delas, a gente pode clicar com o botão direito, Origin to 3D Cursor. Ela vai ficar bem no cursor. A gente pode adicionar um modifier aqui de Deform, tá? Simple Deform. E a gente pode colocar aqui em Bend. Ó, como é que é o Deform de Bend. A gente pode simplesmente mudar o Axis aqui para Y. E dá para fazer um take com essa partezinha aqui se movendo um pouco. E fica bem interessante também. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer, caso vocês queiram. Eu vou tirar o meu Simple Deform aqui. Vou ocultar essa borrachinha. A gente pode simplesmente vir aqui, selecionar esses nossos quadradinhos, certo? Dar um Insert. E aí aqui a gente pode simplesmente selecionar esse daqui e talvez criar mais um loop aqui, ó. E aí puxar ele um pouquinho para cima, para ter um tamanho um pouco diferente, tá? Selecionar esse e esse daqui, dar mais um Insert. Pera aí, um Insert um pouquinho menor, tá? E dar um Extrude para dentro. Mais um Extrude. Aí a gente pode dar um Ctrl R, criar um suporte aqui, um suporte aqui. A mesma coisa com esse daqui, mas esse aqui eu vou criar só um, como se fosse uma entrada. Na verdade eu vou criar dois, eu vou dar um Ctrl B, mas eu vou deixar um pouco mais arredondado, como se fosse uma entrada de USB-C, certo? E a gente pode dar um Alt Z aqui, ó, e criar dois recortes neles aqui, só para eles ficarem um pouquinho mais quadrados. Quando a gente visualizar, eles vão parecer entradas. A gente pode até colocar mais detalhes se quiser, tá? Vai começar a ficar um pouco difícil de visualizar, eu vou até desativar minha subdivisão aqui. Vou selecionar esse loop, apertar GG para descer ele mais um pouco. Selecionar esse, GG e subir um pouco mais, tá? Para eles não ficarem tão arredondados. A mesma coisa aqui. Seleciono, clicando 2 vezes GG. Vou selecionar eles aqui também, ó, os quadrados da parte lá do fundo, e dar um Insert. Então agora, quando eu ativar minha subdivisão, eles vão estar certinhos. Se quiserem colocar mais detalhe ainda, a gente pode, ó,
selecionar essa partezinha aqui, eu vou duplicar ela, vou duplicar como se fosse um novo objeto, certo? E dar um extrude nela aqui. Segurando o Ctrl, eu vou dar um snap até o limite aqui da minha entrada. Só que agora eu quero isolar um objeto dentro do Edit Mode, sendo que tem mais de um objeto. Apertando L, eu seleciono todo o objeto que está aqui dentro da nossa edição, e eu posso apertar Shift H. E ele vai isolar tudo menos o que está selecionado, certo? E aí aqui, do jeito que a gente já conhece, cria um recorte, um Ctrl R, Ctrl B para dar um bevel, a mesma coisa aqui no meio, um recorte, Ctrl B para dar um bevel, certo? Ó, eu vou apertar Alt H para voltar todo mundo. Vou vir no modo de face, apertar L e vou diminuir o tamanho aqui, porque tá muito grande. Ó, vou diminuir no eixo Y. E por último vou criar um recorte aqui no eixo Y, para ficar bem quadrado. A gente criou uma entradinha aqui. Tá? Só um exemplo de como que você cria uma entrada, tá? A gente pode fazer de outras formas ou outros tipos de entrada. Até que a gente nem vai necessariamente texturizar essa parte aqui, certo? Inclusive, se fosse uma entrada USB mesmo, ela seria um pouquinho maior, então provavelmente a gente teria que escalonar ela no eixo Y aqui um pouquinho, tá? Mas eu vou deixar pequena mesmo. E nesse aqui do USB-C a gente poderia simplesmente selecionar todo mundo aqui, apertar I para dar um insert, novamente selecionar apertando 3 para o modo de faces esse loop clicando 2 vezes, dar um E para dar um extrude uma vez, mais uma vez, subir até o limite e criar um recorte aqui, ó, e puxar ele. E criar um recorte aqui dentro também, porque tem tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. E prontinho, já temos a nossa parte do USB-C, tá? Isso aqui é só uma coisinha extra que eu queria mostrar para vocês, mas não precisam se preocupar, certo? Inclusive eu vou dar um Ctrl Z aqui em todas essas entradas que a gente fez, só pra gente continuar da maneira que a gente estava, tá? Eu só queria mostrar mais uma forma de criar detalhes na modelagem, certo? Vou reativar aqui a nossa borrachinha. E agora a gente vai colocar os detalhes aqui em cima, certo? A gente vai fazer isso de uma forma muito interessante dentro do Blender. O Blender, ele consegue abrir SVG, que é um formato de vetor. Eu já deixei preparado, eu mesmo vetorizei aqui para vocês. A gente pode vir aqui em Import, e vocês vão perceber que tem aqui embaixo ó, um SVG, Scalable Vector Graphics. Tá? Não é esse SVG as Grease Pencil, é esse aqui, debaixo do STL. A gente aperta em abrir, certo? Aí, vocês vão abrir o arquivo que eu separei para vocês. E aí vocês vão perceber que criou-se aqui uma pasta, certo? Essa pasta tem todo o nosso SVG. Vamos selecionar todos. Vou apertar G, Z para trazer eles aqui para cima. Eles estão bem pequenininhos. Vou escalonar bem eles. E inclusive, vou dar um Ctrl J para deixar tudo junto numa curva só, tá? Isso daqui é um arquivo de curva, certo? Você inclusive pode fazer edições nele se você quiser. Escalonar um pouquinho. Vou posicionar mais ou menos no centro. Vou inclusive colocar a origem aqui, Set Origin to Geometry, para ficar bem no meio. E percebam que aqui no Data eu tenho uma curvinha. Nessa curva eu tenho várias opções. Uma delas é criar profundidade. Ó, na verdade esse Depth aqui é de forma redonda, só que eu tenho um Extrude que eu posso criar aqui, ó, um volume aqui pra gente. Então eu vou criar um Extrude de 0,02 está um tamanho bom, mas eu vou colocar 0,03 para colocar ele um pouquinho para dentro do nosso modelo. Assim, certo? Perceba que ele está preto é porque ele já vem com material padrão aqui de SVG. É só a gente deletar. Ok? E eu vou até baixar mais um pouquinho que eu estou achando que está muito alto. Porque o relevo desses botões são bem pequenininhos. Eles são realmente bem finos, certo? E é isso, tá? Essa é a parte de modelagem, mas antes de a gente pular para a próxima parte, vamos renomear as nossas coisas aqui. Isso daqui vai ser a base underline JBL,
Opa. Base, underline, JBL. Esse daqui vai ser a grade, underline, JBL. Essa partezinha aqui vai ser a borracha, underline, JBL. E esses aqui vão ser os símbolos. Na verdade, eu vou chamar de botões. Botões, underline, JBL também. Vou pegar todos eles aqui no nosso outline. Vou puxar para a nossa pasta de produto. Vou deletar aqui essa collection que a gente não precisa. E agora está todo mundo organizado certinho. É isso, gente. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai aprender a texturizar aqui a nossa JBL. Valeu!